Olá, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre os quadrinhos lidos durante o mês de setembro de 2015. Essa já deve ser, sei lá, a terceira ou quarta vez que eu gravo esse início, porque tô falando 2005 toda hora. Sei lá, tô com algum problema. É o calor. Enfim, vamos lá então, vou mostrar pra vocês então. Primeiro eu vou começar pelos mangás, né, como de costume. Esse mês, gente, não foi um mês lá muito produtivo, vocês vão ver que eu acho que eu li, assim, comparado a alguns meses anteriores, aí eu acho que eu li até pouco, né, quadrinho e mangá e etc. Mas eu não deixei de ler o volume 38 de One Piece. E, gente, ai meu Deus, o que falar sobre One Piece que eu ainda não disse até agora? É o negócio mais divertido da face da Terra, você precisa ler isso aqui, é incrível, ponto final, precisa ler e acabou, e é isso. Eu fiquei com uma leve esperancinha de que o Usopp fosse fazer as pazes com o bando do Chapéu de Palha até o término desse volume, mas isso não aconteceu. Por favor, não me deem spoilers. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês que eu realmente espero que o Usopp faça as pazes com todos eles. Enfim, aqui, né, o navio, o Go-Mary, não tem jeito, naufraga e acabou, não tem mais, não existe mais esse navio. E o Usopp, o que aconteceu com ele? Não vou contar pra vocês, porque eu imagino que vai ser spoiler pra alguém que esteja perto aqui de onde eu estou, né, na leitura de One Piece. Mas fica aí a pergunta, por onde andará o Usopp nesse momento? É muito engraçado. Assim, engraçado não, curioso, né? Mas, gente, que história divertida, meu Deus do céu. E ao mesmo tempo, muito triste o desenrolar da história da Robin aqui, gente. Eles ficam sabendo então que a Robin, na verdade, tá fazendo tudo que ela tá fazendo agora e agindo daquela forma estranha e tudo mais, porque ela tá, na verdade, ajudando o bando do Chapéu de Palha. Não vou contar como, porque para isso você vai precisar ler o volume 38, se é que você ainda não leu. Gente, eu comprei, eu já tenho até o volume 50 de One Piece. Vocês sabem que número estamos? Deve faltar pouco, né, pra eu completar aqui a coleção. Vamos ver, de repente nas férias eu dou um gás e alcanço a publicação atual de One Piece. Que mais? Aí na sequência, gente, eu li um mangá que eu ganhei, né, eu recebi na caixa postal. E assim, um mangá incrível. E o nome dele é Inuyasha, né? Muita gente me falou no Instagram, quando eu publiquei a fotinha, né, de que eu tinha terminado de ler esse volume, me dizendo maravilhas, né, sobre esse mangá aqui e tal, mas assim, eu confesso a vocês que eu tô com uma séria dificuldade em falar sobre esse mangá aqui com vocês nesse momento. Por exemplo, se vocês me perguntarem, Tatiana, sobre o que é este mangá? Eu não sei explicar. É uma história maluca, envolvendo ali aquelas coisas do folclore japonês e tudo mais. O traço é uma coisa linda de doer. E é isso, é a história dessa menina envolvida aí nesses... Olha, gente, só pra vocês terem uma ideia, tem essa criatura aqui, ó, que ela é tipo uma centopeia. Enfim, eu cacei no meu Mangalib, que é aquele aplicativo que eu uso pra ler scans de mangás. Ele é pago, tá? Até acho que você pode ler 2 ou 3 volumes de um mangá de graça. Se você quer continuar lendo, você precisa pagar por ele. Eu vou deixar o link não, né? Porque, enfim, eu peguei pela Apple Store. Mas eu vou deixar lá embaixo o nome certinho desse aplicativo. E assim, gente, olha que mangá maluco. Então, assim, é incrível, é sensacional, super recomendo. Com certeza eu vou continuar, assim, eu procurei no Mangalib, tem o Inuyasha, eu vou com certeza continuar lendo em scan, porque esse mangá já não é mais publicado. Então, assim, que coisa linda. E pelo amor de Deus, JBC, republica esse negócio agora. Então é isso, eu espero que no próximo vídeo de quadrinhos e mangás eu já tenha avançado mais ali na leitura através do aplicativo. E aí depois eu consigo, né, dar mais informações a vocês a respeito desse mangá aqui. Gente, vários pontos de interrogação aqui. Eu só sei que eu adorei e que eu preciso continuar a leitura. Fora isso, e que eu indico a vocês, tá? Fora isso, sei lá. Outro mangá bem estranho que eu li também este mês, que eu também recebi na caixa postal, mas já faz um tempinho, não sei nem se a Alice lembra que ela me mandou os 2 primeiros volumes, na verdade, do XX-Holic, Triple X-Holic, na verdade, né, são 3X. E assim, acho que o Inuyasha também é da Clamp, será? Não tá escrito aqui, pelo menos não tá escrito, não sei dizer. Esse aqui é da Clamp. Eu li no ano passado aquele Tokyo Babylon, que eu achei espetacular, e agora eu tô lendo esse X-Holic aqui. Gente, ela me mandou então os 2 primeiros volumes e também vou precisar caçar loucamente, né, os scans por aí.
Mas aí o que acontece? Esse aqui já tem uma pegada mais assim, contos fantásticos, contos de horror e coisas do tipo. Ela me contou na cartinha que ela me mandou junto com os 2 voluminhos, que esse mangá chega a fazer também uma versão da Mão do Macaco. Caso você não conheça esse conto incrível, eu vou deixar o link aqui na tela e lá embaixo também pra vocês darem uma olhadinha num vídeo que eu fiz, com spoiler, porque eu contei o conto inteiro, obviamente, tá? Era um conto do mês do horror, que aliás já está chegando, mas enfim, por essas e por outras eu não vou comentar sobre o conteúdo deste mangazinho. Vou deixar pra comentar sobre ele num vídeo separado durante o mês do horror, que já tá chegando, gente. Essa semana já é dia 1º de outubro. Enfim, então tá. Li esses mangás. Ah, e aí eu li mais um mangá aqui, que assim, gente, eu não tava dando nada por ele quando eu recebi pela caixa postal. Mas aí muita gente me mandou mensagens me falando que lê esse negócio, para tudo e lê esse negócio porque ele é incrível. Inclusive a Paloma, beijo pra você, Paloma. E aí, mas tá, pela capa eu não tinha dado nada por ele. Pelos comentários eu já tinha deixado ele separadinho aqui no topo da pilha de leituras. E esse mês, então, eu consegui pegar pra ler o Zetman. Gente, que mangá é esse? Se a JBC não continuar me enviando os volumes de Zetman, já deve estar, sei lá, no 3º ou 4º volume, não tem problema, eu vou atrás. Eu vou ter que investir nesse mangá. Porque eu achei simplesmente espetacular. E aí eu fiquei em dúvida se eu comentava sobre ele agora ou durante o mês do horror, mas assim, preciso recomendar urgentemente este mangá pra vocês não estão entendendo. Eu não vou dizer assim, nossa, ele vai substituir Monster na minha vida, mas ele tem uma pegada Monster, então tem um mistério acontecendo ali em volta desses personagens que ainda não foi totalmente explicado. Tem esse Zetman, que você tem esse grupo de pessoas tentando criar, né, o Zetman, mas parece que eles só estão conseguindo criar players, e aí eu não tô entendendo muito bem ainda o que seriam esses players, quais seriam, né, a função dessas coisas, sei lá, humanoides que eles estão criando, não sei. Porque eu só li o 1º volume e já achei espetacular. Mas é aquilo, né? Acredito que conforme a leitura for avançando eu vou entendendo melhor a história. Mas é isso. Por enquanto, eu só li a história desse mendigo idoso que tá cuidando desse mendiguinho, garotinho. Esse garotinho, ele é especial, ele tem uma lua, uma auréola, né, desenhada numa das mãos. Esse ancião pede pra ele, então, deixar aquilo sempre escondidinho. E ele meio que combate o crime, mas em troco de dinheiro, né? Porque, como eu disse pra vocês, eles moram na rua e tudo mais. Então é isso, ele é super forte, ele consegue salvar mocinhas de bandidos e coisas do tipo, e ele sempre aceita como pagamento algum tipo de dinheiro pra sobrevivência dele. Só que ao longo da historinha aqui a gente vai descobrindo que, né, enfim, essa coisa na mão do guri, aparentemente é bem importante, né? Como eu disse pra vocês, só li o 1º volume. No mês que vem, então, eu volto comentando mais sobre Zetman. Se bem que agora, em outubro, tem um feriado, né? Eu vou pra São Paulo, vou tentar encontrar os outros volumes lá na Liberdade, enfim, vários planos. Mas o importante é que eu vou continuar, com certeza, a leitura desse troço aqui, que é simplesmente espetacular também. Vários mangás bacanas, né? Várias descobertas bacanas neste último mês. Muito obrigada ao pessoal que me mandou mangás incríveis pra caixa postal, pessoal das editoras também. Tô descobrindo várias coisas bacanas. Bom, agora vamos às HQs, né, as graphic novels, etc, que eu li ao longo deste mês. A próxima indicação é um publi editorial simplesmente incrível, gente. Pílulas Azuis, do Frédéric Peters, né, eu não sei se é assim que se fala o nome dele, eu acho que ele é francês, se eu não me engano. Não, ele é suíço. Isso mesmo, ele nasceu em 1974 na Suíça. Gente, aqui tá, né, por curiosidade, a fotinha aqui do autor. O que acontece? Esse aqui é uma HQ autobiográfica e eu tendo a gostar muito de HQs autobiográficas por algum motivo. Vídeos, né, os livros da Alison Bechdel, que são simplesmente incríveis. Essa HQ aqui, ela, não vou mentir pra vocês não, no início eu fiquei assim, né, me deu um certo estranhamento o traço, né, do Peters. Porque é um traço meio tosco, assim, os personagens eles são desenhados de uma forma assim, meio, parece rascunho, sabe? Parece que não deu tempo dele passar limpo, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que tudo isso aqui tem a ver com a história que ele tá contando pra gente. Como eu disse pra vocês, é autobiográfico. O Peter se apaixona então por uma moça que ele vê numa festa, num evento X, ele acaba reencontrando essa moça nos próximos meses, nos próximos anos, em outros lugares diversos.
até que um belo dia ela o convida para uma xícara de chá, alguma coisa do tipo, bem Dona Florinda. E assim, dentre esses encontros e desencontros deles ao longo da vida, em alguns momentos eles causam uma certa estranheza um ao outro, assim, chega uma hora que essa moça, inclusive, vai dizer pra ele que você foi um escroto na última vez que a gente se encontrou. Então é isso, eles sentam pra conversar, se apaixonam e dão início então a esse relacionamento super bonito entre os dois. Ela é mãe, ela já tem um gurizinho pequenininho, que é uma graça, gente, o filhinho. Não sei se dá pra ver ele aqui tomando uma madeira. Mas enfim, então é isso, ela já tem esse filhinho. E este não é o problema, né, ela já ter um filhinho. O problema é que tanto ela quanto o filhinho, o problema entre aspas, tá? O problema aqui da história ser resolvido o conflito, né, ser resolvido pelos personagens. É que os dois são portadores do vírus da AIDS. E aí, assim, eles não dizem exatamente quando começa essa história, mas a gente vai ter o relato, assim, quando ele termina de contar a história, passa uma página em branco e a gente vai ter um relato 13 anos depois. Né? Então você vai ter aqui os personagens, né, essa família dando depoimentos sobre como anda a vida deles 13 anos depois do início dessa história. É muito bonito mesmo, gente, mas então é isso, né? Na época em que essa história começa, o personagem do Peters mesmo, ele não tem muita informação sobre a AIDS, ele chega a ter um pouco de medo, né, no início, mas é um medo todo, como é que eu vou dizer, todo envolvido dentro do amor que ele já sentia por ela, então é uma coisa assim, é uma relação muito bonita, e tem essa coisa da aceitação do próximo como ele é, e esse amor que faz com que ele cuide dela e do filhinho como se fossem, né, já parte da família dele, e ele já não se vê mais, já não se imagina mais sem nenhum dos dois. E é uma coisa muito bonita, gente, é muito bonita mesmo. E aí tem um momento aqui que acontece uma coisa X entre os dois, e ele fica muito preocupado, resolve ir correndo ao médico. E aí esse médico dessa HQ, gente, ele é um barato. E aí ele vai dizer num dado momento pro Peters que a chance dele contrair HIV, né, através de relações sexuais com essa moça, é a mesma chance de encontrar um rinoceronte branco na rua. Ele começa a imaginar um rinoceronte branco. Tem até um momento aqui que é uma coisa meio onírica, em que ele vai encontrar um rinoceronte branco, e eles vão ter, assim, a conversa mais sensacional de toda a HQ, de várias HQs aí que eu já andei lendo por aí. É um capítulo incrível, né, essa viagem dele conversando com esse rinoceronte branco. E é isso, gente, fica a dica pra vocês. Então, ele vai trazer pra gente aqui vários detalhes sobre a AIDS, sobre como anda o tratamento hoje em dia, né? Assim, pra mim, por exemplo, pra pessoas da minha geração que cresceram durante os anos 80, a gente crescia, né, com aquelas propagandas em horário nobre, né, use camisinha o tempo todo. Era uma coisa meio misteriosa a AIDS pra gente. E a gente viu, por exemplo, eu que nasci no comecinho dos anos 80, eu perdi Cazuza, eu perdi Renato Russo. Então, assim, a gente foi perdendo alguns ídolos pra essa doença. Então era uma coisa assim muito complicada e a gente não tinha muita informação. O que a gente sabia era dessas histórias desses ídolos. Tinha uma atriz da Globo também super bonita que morreu de AIDS também bem nessa época. O Lauro Corona, que era um ator lindo que minha mãe adorava. Então assim, a gente foi acompanhando pela mídia, né, o que essa doença fazia e tal, tudo muito obscuro, assim, sempre com muito medo. E aos poucos, né, conforme, né, as informações foram surgindo, a gente foi se informando e a gente sabe que hoje em dia já não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, essa doença. E aí, enfim, eu imagino que um dos propósitos maiores dessa HQ, além dele contar essa história tão pessoal pra gente e informar a gente através dessa história, é dizer, olha só, é assim que é feito hoje em dia, as pessoas vivem vidas normais, né. Numa dessas entrevistas que ele faz no final da história, ele vai entrevistar a filha do casal, né, eles vão ter uma filha, ela não é portadora do vírus da AIDS. Ele vai entrevistar também o garoto, né, o filhinho da moça, né, que agora já é um adulto, já vai à faculdade e tal, e ele contando, né, como é. E a pior parte é ele ter que contar realmente para as pessoas que ele é portador, porque as pessoas ainda são muito mal informadas sobre isso. É isso, gente. Fica a dica pra vocês de uma HQ incrível. Não percam, tá? Sério mesmo. Se vocês estiverem andando por aí em alguma livraria, deem uma olhada no traço, deem uma olhada no início da história. Se vocês se interessarem, podem adquirir sem medo. É uma HQ incrível mesmo e, inclusive, é uma coisa muito bacana da gente dar de presente. Enfim, fica a super dica aí pra vocês, tá? E aí, na sequência, eu peguei pra ler o Tungstênio, do Marcelo Quintanilha.
E assim, gente, que edição linda. É capa dura e o papel é super, enfim, sei lá, eu achei um papel, é daquele papel espelhado, mas é diferente. Eu não sei, a edição ficou muito boa dessa HQ, mas aí vamos à história. A história é o seguinte, eu não gostei muito dessa história, gente. Eu me lembro que na época que essa HQ saiu, eu vi vários vídeos aqui no YouTube, li em vários lugares também sobre essa HQ, muita gente elogiando, então eu acho que eu fui com uma certa expectativa para a leitura, apesar de ter esperado passar pelo hype. Né? E eu me lembro até de muitas pessoas comparando essa HQ com a Day Tripper. E assim, gente, me desculpe, mas eu sou Day Tripper, tá? Eu vou procurar o vídeo em que eu falei sobre Day Tripper, vou deixar o link lá embaixo. O que acontece? Aqui a gente tem uma história bem brasileira, mas bem brasileira mesmo. Então assim, você vai acompanhando, né, essa HQ e você vai se imaginando assistindo um filme, né, brasileiro aí, né? Enfim, é mais ou menos essa a dinâmica da história aqui que você vai acompanhar. Realmente assim, então você tem esse traficante que é envolvido ali com um cara que acho que era um ex-sargento, e aí eles estão passando pela praia e eles veem uma atividade meio estranha acontecendo ali na praia, na beira dessa praia, que é então duas pessoas num barquinho soltando tipo umas bombas assim para poder pescar os peixes, ou seja, é um tipo de prática totalmente ilegal de pesca. E aí a gente vai acompanhar o desenrolar dessa história, essas pessoas tentando, né, ver o que está acontecendo ali, e vários, né, traficantes envolvidos ali no meio dessa história e coisas do tipo. Enquanto isso está acontecendo, a gente vai acompanhar a história dessa moça que está no fim de um relacionamento abusivo, né, está no ônibus conversando com uma amiga dela. E aí, enquanto a gente tá ouvindo o relato dessa moça, ela dizendo, ah, não aguento mais, vou largar de fulano, não sei o quê, agora é o fim, a gente vai acompanhando os pensamentos da amiga dela, que ela vai pensando assim, aham, já ouvi essa história antes, aham, não, eu sei que você não vai fazer nada disso, eu sei que você não vai largar o fulano. Então, sei lá, eu gostei mais de acompanhar essa história, né, dessas duas moças conversando no ônibus do que a história, né, do desenrolar ali dos fatos que eu comentei com vocês no início. Enfim, é uma HQ assim como é que eu vou dizer? O desenrolar das duas histórias, que no final, né, vão convergir e vai ser meio que o mesmo para essas duas histórias que eu comentei com vocês, é um final assim meio ok, né? Eu esperava um pouco mais do final do desenrolar dos fatos aqui, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Não sei se vocês estão conseguindo ver o traço aqui quando eu abro aqui na câmera pra vocês verem. É em preto e branco. E é um traço assim cheio de movimento, aquilo que eu falei pra vocês. Conforme você vai virando as páginas, parece realmente que você tá assistindo um filme, tá? É uma HQ bem gráfica, bem violenta, a linguagem dos personagens é bem abrasileirada mesmo, então eles falam errado e, enfim, muito palavrão, muito... enfim, sei lá, pra quem gosta desse tipo de história, provavelmente vai ser um prato cheio. Realmente, assim, pra mim, não curti muito não, gente, pra ser bem sincera. Aliás, assim, eu gostei da experiência de ter lido esse tipo de HQ, mas aí, enfim, na sequência eu peguei pra ler, então, essa aqui foi a última HQ que eu li este mês, que foi a Turma da Mônica Lições, né, da Graphic MSP. É a segunda, né, HQ que saiu pela Graphic MSP, do Vitor Cafage e da Lu Cafage. E assim, gente, vocês lembram do Laços, né? Sim, porque todo mundo fez vídeo sobre Laços, todo mundo fez postagem em blog sobre Laços, todo mundo comprou Laços, que é aquela HQ, assim, impecável. Então não tem como a gente pegar, né, lições e não fazer comparativos aí, né? Mesmo que seja só na nossa cabeça. Eu tinha mostrado pra vocês quando eu recebi no Book Haul, a minha edição Ufa! Eles me mandaram também alguns cartõezinhos postais, coisa mais linda, gente. A minha é autografada, né, pelos dois. E assim, traço lindo, continua aquela maravilha, aquele primor, né? E aí aqui a gente vai acompanhar uma história deles na primeira série, né? Eles não estão mais no infantil, na escola, eles já estão na primeira série. Eles esquecem de fazer a lição de casa e aí eles resolvem pular o muro da escola, aquela coisa, né? Só que aí, nisso deles pularem o muro da escola pra fugir da escola, ou seja, seguindo um plano infalível do Cebolinha, né? O que acontece? A Mônica quebra o bracinho, né? Nessa cena aqui, ó. Eles estão tentando pular o muro da escola e a Mônica quebra o braço. Ou seja...
a diretora chama os pais para conversar, aquele tipo de coisa, e aí o brilhante conselho que a diretora vai dar, né, para esses pais é que essas crianças precisam de novos amigos. Então, os pais da Mônica, obviamente, o que eles fazem? Ah, vamos tirar a Mônica dessa escola, vamos colocar em outra escola. Basicamente é essa história, eu não vou contar mais nada pra vocês. Mas é isso. Vai haver então essa divisão, né, da turminha, que eu não sei se é temporária, porque a história acaba e a gente não sabe direito como é que isso vai, né, se desenrolar. Eles todos estão de castigo, eles vão ficar mais de uma semana sem se ver. Então é isso, a gente vai ver como é que esses personagens vão funcionar isoladamente, né? Eles não estão mais fazendo parte desse grupo. E é isso, é uma história muito triste, né? Se você parar pra pensar, se você, né, tiver algumas lembranças parecidas com essas de quando você era criança, né? É uma historinha que vai tocar aí fundo. Mas enfim, o que acontece? É uma história muito bonita, o traço é lindo, o roteiro é uma graça, as historinhas são fofas, e aí quando a gente vai chegando no final da história, meio que não tem final, né? É aquele tipo de final assim, que eu, no primeiro momento eu pensei assim, não, pera lá, isso aí foi tudo um sonho, né? Mas não é bem isso que acontece. A história acaba e não existe um aviso aqui pra gente de que vai haver uma continuação. Eu espero que haja, porque, né, a história não pode acabar assim. E é isso. Agora, se isso aqui for uma HQ avulsa, sem continuação, se essa história acabou aqui, infelizmente não funcionou pra mim. E mais uma vez, eu já tinha falado com vocês sobre isso, quando eu comentei sobre Penadinho Vida. A impressão que eu tive, se é que essa aqui é uma HQ avulsa, sem continuação, visto que aqui não tem nenhum aviso, nada do tipo, a impressão que fica é que existe um limite de páginas e esses artistas, eles têm que obedecer esse número de páginas, e tudo aquilo que, né, que não está aqui na história foi cortado, né, porque não é possível que uma coisa vai ter um final tão abrupto assim, ainda mais numa HQ sobre uma história fofinha, né, de primeira série. Enfim, é isso. Eu fiquei com essa impressão ao longo da leitura do Penadinho. Em vários momentos o Penadinho sofre uns cortes assim bem bruscos mesmo. E esse aqui, na verdade, eu só senti mesmo no final. Então é isso. Não sei o que vai acontecer com essa HQ, se ela vai ter continuação ou não. Espero que, como fã, eu espero que sim. E é isso então, gente, fica a dica pra vocês, vou dar uma recapitulada aqui no que foi conversado com vocês hoje. A gente falou então sobre o Lições da Mônica, sobre o Tungstênio, da Mônica, da Lu Cafage e do Vitor Cafage, o Tungstênio do Marcelo Quintanilha, Pílulas Azuis, então, do Frederick Peters. A gente conversou um pouquinho, né, porque, ai gente, eu tô com um problema pra falar sobre One Piece aqui com vocês. Eu acho que deu mais certo quando eu li 5 volumes e conversei sobre os 5 volumes com vocês. Eu vou tentar ler mais volumes no mês que vem, aliás, no mês que vem não, mês que vem é outubro, a gente só vai ler coisas de horror, mistério e morte. Inclusive, por favor, deixem pra mim nos comentários indicações de mangás e HQs de horror, gente, por favor. No ano passado deu super certo, inclusive eu vou deixar o link lá embaixo, só pra vocês verem o que é que já foi falado aqui em termos de quadrinhos de horror e etc, pra vocês não me darem, né, indicações repetidas ou nada do tipo. Mas enfim, a gente falou também um pouquinho sobre o One Piece, sobre Zetman, que eu preciso, né, enfim, retomar, né, continuar aqui a leitura, X-Holic e o Inuyasha, que eu espero que no próximo vídeo de quadrinhos e mangás eu consiga, né, falar um pouco mais com vocês sobre esse mangá que é incrível. E antes de encerrar o vídeo, eu vou fazer com vocês mais um giveaway então, tá? O que aconteceu, gente? No mês passado, eu fiz um giveaway de um álbum de figurinhas do Homem-Aranha, com várias figurinhas que eu tinha recebido da Panini, de um volume de Cinderela Fábulas. Aliás, deixa eu mostrar aqui o álbum de figurinhas. Tá aqui, esse é o álbum, e eu recebi vários pacotinhos de figurinhas também. Estão todos aqui guardadinhos. Esse volume, né, o primeiro volume da Cinderela, né, de Fábulas, é um bracinho ali de Fábulas, e o primeiro volume de Lúcifer e o Martelo. Vocês estão vendo que essas coisas continuam comigo? Pois é, o ganhador do sorteio não entrou, não devolveu o contato, né, não, enfim, eu tentei de todas as formas, né, sinal de fumaça, pra pessoa, né, saber que ela foi a ganhadora. E aquilo que eu falo pra vocês, gente, o formulário tá lá embaixo na descrição do vídeo, preencham o e-mail e o perfil de vocês aqui no YouTube com bastante cuidado, porque é através desses dois lugares que eu vou conseguir entrar em contato com vocês, tá?
Então é isso, né? Vou fazer um novo sorteio com esses 3 itens que eu já tinha mostrado pra vocês. Vou colocar o tungstênio também, não é uma HQ que eu queira manter aqui na minha coleção, então vou passar pra frente, caso alguém aí queira. E eu vou colocar nesse sorteio também os volumes 3 e 4 do Zero Eterno, gente. Eu ainda não comecei a ler o Zero Eterno, eu tô esperando pra receber o 5º e último volume aqui pra eu ler tudo de uma vez. E enfim, eu tenho essas 2 HQs aqui repetidas, né, esses 2 volumes repetidos. Infelizmente são o 3 e o 4, gente. Alguém aí que ganhar, né, o sorteio deste mês vai precisar procurar por aí os volumes 1 e 2, mas não tá difícil de achar, eu dei venda em livrarias por aí. É isso então, se você quiser participar desse sorteio, eu vou deixar o formulário lá embaixo, gente, preencha com atenção, tá? Hoje é quarta-feira, eu vou colocar o resultado desse sorteio, então, no domingo, tá? Vai aparecer aqui o dia certinho do domingo, eu estou sem calendário aqui, não sei que dia vai ser domingo, mas enfim, é um sorteio rapidinho, então no domingo, por volta ali das 6 da tarde, eu vou colocar lá na página do Facebook o nome do vencedor, então, do ganhador do sorteio, e vão entrar em contato através do e-mail e do perfil de YouTube que vocês vão colocar pra mim, hein? Lá no formulário. Vejam se vocês estão digitando direitinho ali, por favor, hein? É isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais!